Ó, quem gosta de futebol, tá como, irmão? Tá como? Tá daquele jeito, esfregando as mãos, Começou o Brasileirão 2024, parceiro. Eu já tô de olho lá, já. Hoje já teve Inter e Bahia, lá no Beira-Rio, casa do Inter, e teve também Criciúma e Juventude, lá na casa do Criciúma. Agora já tô ligado em outros joguinhos, tá passando Fluminense e Red Bull Bragantino, e também São Paulo e Fortaleza. A gente vai vendo um pouquinho de um pouquinho do outro, falando um pouquinho desses... É bom analisar, né, essas primeiras rodadas, analisar os times que o Vasco vai enfrentar nesse campeonato brasileiro, né? Tava vendo ali o Inter e Bahia. Cara, o Inter e o Bahia tem bons jogadores, cada um dos times tem bons jogadores, né? O Inter tem o zagueiro Vitão, que tá bem, gostei do Vitão. Fernando, cara, olha só como a rodada começa, as coincidências ligadas ao Vasco. Lembra do Fernando, volante do Sevilha? Não, já tá com 30 e muitos anos, muita gente falou que não servia mais pro Vasco. E aí o Paulo Brax, no ano passado, o Vasco também estava carente nessa posição de volante. O Paulo Brax foi, né, tentou contratar o Fernando, só que o Fernando ainda tinha contrato com o Sevilha. E aí acabou que não deu certo, o Fernando não veio. Esse ano, o Fernando conseguiu liberação do Sevilha. Só que aí não era mais o Paulo Brax, era o Alexandre Matos. E aí o Vasco não teve interesse no volante Fernando. Fernando voltou para o Brasil, veio para o Vila Nova, disputou o campeonato goiano, se não me engano, pelo Vila Nova, e aí foi para o Internacional agora. Irmão, hoje o Fernando jogou de zagueiro, jogou bem, jogou de volante, jogou bem, e ainda meteu o gol da vitória do Internacional para cima do Bahia. Cara, quer mais coincidência no jogo de hoje? Nos jogos de hoje? Olha quem fez os gols. Primeiro o Bahia abriu o placar com o Biel. Biel, ex-Grêmio. Ele entrou no segundo tempo, fez 1-0 para o Bahia, e aí eu lembro para vocês que o Biel foi especulado para vestir a camisa do Vasco. Iria ajudar, irmão, iria ajudar. Ele entrou no segundo tempo, deu um calor danado na defesa do Internacional. Hoje a gente não tem um jogador igual o Biel, por exemplo, né? Iria ajudar, não veio, estava no Bahia, meteu o primeiro gol do jogo, 1-0 para o Bahia. Depois o Inter empatou com um gol do Wesley. Lembra do Wesley? Foi especulado para vestir a camisa do Vasco também. Wesley, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro, foi ele que entrou no segundo tempo e fez o gol de empate do Internacional. Foi um gol atrás do outro. O Bahia fez, o Inter empatou. Depois o Fernando, que também foi especulado para vestir a camisa do Vasco, fez o gol da vitória do Internacional. Internacional 2, Bahia 1. Quer mais coincidência na rodada? Eu vou trazer para vocês, calma. Quem fez o primeiro gol do campeonato foi o Criciúma. Sabe quem? Renato Kaiser, cara. Renato Kaiser, jogador, cria da base do Vasco. Foi um golaço, maluco. Um golaço do Kaiser. Marquinhos Gabriel é o 10, né? Marquinhos Gabriel é o meio ofensivo do Criciúma. Lançou para o lateral esquerdo cruzou na área, cara, o Kaiser pegou a bola, dominou, ela subiu, ele pegou ela meio de voleio, golaço do Renato Kaiser, bom jogador, cara, fiquei vendo o Kaiser jogar, falei, o Vasco toda hora vai atrás de centroavante no mercado, né, e um dia teve o Renato Kaiser, que saiu de graça, o Vasco dá aquelas vaciladas de vez em quando, né, cara. Renato Kaiser é bom jogador, meteu um golaço, abriu o placar para o Criciúma. E aí, no segundo tempo, sabe quem empatou para o Juventude? O jogo foi 1-1. Criciúma e Juventude, foi 1-1. Sabe quem empatou? Giancarlo. Golaço também, irmão. Puxou, cortou, trouxe a zaga para um lado, a zaga foi para um lado, cortou para dentro, bateu de canhota, golaço, maluco. Golaço daquele Giancarlo, ex-náutico, que eu falei para vocês no sábado passado. Eu vi ele jogando a final do Campeonato Gaúcho, falei, tava assistindo o Kaique jogar e gostei de outro jogador, o Giancarlo. Por que o Vasco não traz o Giancarlo? É a posição que o Vasco hoje está carente, um cara para jogar do lado do Payet,
ou para ser reserva do Payet. Giancarlo é o nome. Eu falei para vocês hoje. Giancarlo faz o gol, golaço também. Os dois gols de Criciúma e Juventude, 1-1, os dois gols foram gols bonitos. O gol do Criciúma, o gol do Renato Kaiser e também o gol do Juventude, o gol do Giancarlo, que eu falei aqui que o Vasco poderia contratar, que eu gostaria, né, que o Vasco contratasse. Está aberto aí o Brasileirão, tá? O Vasco tem mais um reforço. Hoje, no vídeo mais cedo, eu trouxe essa informação para vocês, informação que todos os portais já confirmaram, tá? O volante Hugo Moura, do Atlético Paranaense, 3 anos de contrato, tá? Jogador que chega aí para compor o elenco naquela posição que o Vasco hoje é muito carente, a posição de volante que, ó, protege a defesa, volante marcador. Inclusive, o Garone, tá, trouxe comparação do Hugo Moura com o Sforza e com o Zé Gabriel. Cara, ele em relação à marcação, números do ano passado, ele foi melhor que o Sforza, foi melhor do que o Zé Gabriel, tá? Então, irmão, é um bom jogador, tá? Para essa vaga especificamente. Não é craque, não. Não é aquela contratação para a gente ficar louco. Ah, contratou. Não é nada disso, irmão. Não é nada disso. É jogador, tá? Que chega para compor elenco numa posição que hoje é carente, que é o primeiro volante, o cara para proteger a defesa, tá? Bom demais, cara, bom demais essa... Eu gostei muito dessa contratação. Não é coisa para ficar comemorando, não, tá? Mas é uma boa contratação para compor elenco, tá? E a gente espera que até o dia 19, que é quando fecha essa janela nacional, o Vasco possa trazer mais jogadores nesse estilo para compor o nosso elenco, principalmente nas posições que hoje a gente está carente, irmão. Ó, era volante, beleza, trouxe o Hugo Moura. Agora, precisa de um meia central, tá? E um meia... Aliás, são mais 3 jogadores, né? Um meia central, um meia ofensivo e um atacante pelo lado. O meia ofensivo, a gente espera que o Vasco consiga sucesso na negociação pelo Shailon, meia ofensivo que hoje está no Atlético Goianiense, tá? O Vasco já teve, através da 77, a aprovação do nome do Shailon, tá? O Atlético Goianiense já falou que a multa é 7.600.000 reais, tá? E o Vasco tá com tudo, irmão, tá com tudo na mão para contratar o jogador. O Atlético Goianiense já disse o preço, ou seja, tem negócio, tá? Olha, o preço é esse, então tem negócio, tá? Seria um jogador, uma contratação importante. Aí o Shailon, que é líder em assistências no futebol brasileiro esse ano, tá? Seria também uma boa... Não é contratação, irmão, para buscar no aeroporto, não. Mas é uma boa contratação também para compor esse elenco do Vasco. Eu aprovo também. Como eu aprovo a contratação do Hugo Moura, eu aprovei, eu aprovaria também a contratação do meia Shailon. Vamos guardar aí, tem mais uma semana, né? Vamos ver se sai negócio. Parceria aí, irmão, tá acompanhando o Brasileirão? Vou voltar para lá, ó, Fluminense, Bragantino, São Paulo e Fortaleza, vou voltar para lá. Queria saber se você acompanhou aí os 2 primeiros jogos, o que você achou aí desse time do Inter, time do Bahia, time do Criciúma, time do Juventude. Juventude é Nenê, Gilberto, o Giancarlo no meio de campo. Criciúma tem o Marquinhos Gabriel no meio de campo, lateral esquerdo que tem dado bastante assistência para gol. Tem o centroavante, o Renato Kaiser, que eu falei aqui para vocês, cria da base do Vasco. O Inter, irmão, o Inter tem um bom elenco, tem o goleiro Rocher, tem aquele mercado, sobe muito, o zagueiro, né, que sobe muito nas bolas aéreas. Tem esse Fernando que veio do Sevilha. Pô, cara, jogador diferenciado, tem 36, 37 anos. Diferenciado, irmão, bom jogador. Pô, o Vasco deu mole. O Vasco deu mole, tá? Hoje, vendo o Fernando jogar, eu vi que o Vasco deu mole, porque o Fernando é bom jogador, cara, bom jogador. O Inter ainda tem Borré na frente, tem aquele Maurício, bom jogador. Bruno Henrique, volante. O Inter tem um bom time. O Bahia tem Everton Ribeiro, tem esse Biel no banco, tem aquele Tassiano na frente, que é bom jogador também. Tem Cauli no meio de campo, bom jogador. Caio Alexandre, que era do Fortaleza no ano passado, bom jogador também, tá?
Tem o Luciano Juba, que foi especulado no Vasco, bom jogador também, irmão. É o Brasileirão começando, meu parceiro, Brasileirão começando. Eu queria saber se você também, né, aprova, melhor dizendo, aprova, tá? A contratação do meia Shailon para o Vasco para jogar nesse meio de campo aí ao lado do Paí. Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!